Bom dia, eu sou a professora Renata Peixoto Soares Silva, sou licenciada em Ciências Biológicas pela Unipar, campus de Cianorte, sou licenciada em Pedagogia pela Cesumar de Maringá, licenciada também em Matemática pela Cesumar de Maringá, sou pós-graduada em Educação Especial, em Gestão Escolar e Pública, em Psicopedagogia e em Educação Especial com Transtornos Globais. Hoje eu vou fazer um plano de aula da Educação Especial, de um aluno com deficiência intelectual, falando que ele frequenta a sala de recurso, fazendo 2 atendimentos por semana com duração de 2 aulas. Então, esse vai ser o meu plano de trabalho, em cima desse aluno. Ele é um aluno do 6º ano, do ensino fundamental, desse ano de 2026, e vou caracterizar a aprendizagem dele agora nas disciplinas como uma avaliação pedagógica acadêmica. Em português, o aluno ele reconhece o alfabeto, ele decodifica palavras de estrutura simples, silábicas diretas e constrói frases pequenas. Ele apresenta dificuldades na leitura, na interpretação de texto, como crônicas, mitos e gêneros jornalísticos do 6º ano, e na coesão e coerência textual. Ajudo muito ele de forma lúdica para ele tentar construir nas suas frases melhores. Sempre o professor dá uma atividade que eu sei que ele não vai conseguir fazer, eu adapto essa atividade de português para esse aluno, para ele estar conseguindo evoluir o aprendizado dele, sempre buscando ferramentas diferenciadas para ele, quando eu vejo que ele não vai se adaptar ao texto base do professor. E na matemática ele domina as operações básicas de adição e subtração, mas sempre com um suporte concreto e visual. Ele apresenta dificuldade na resolução de problemas do cotidiano e também nas operações de multiplicação e divisão, porque daí usa muita tabuada. E a tabuada eu sempre faço joguinhos com ele de tabuada, procuro estar na forma lúdica com esse aluno, para ele poder estar interagindo e conseguir aprender essa tabuada também. Porque se o aluno ele não consegue interpretar a tabuada, ele não vai conseguir resolver as multiplicação e as divisão. Então, a hora que entra com o lúdico com ele consegue se desenvolver mais, ele fica mais animado, porque às vezes eu jogo com ele um joguinho de competição, aí ele busca aprender, às vezes levo algum mimo para dar, para quando ele acerta a questão, e isso vai sempre desenvolvendo mais esse aluno, e buscando sempre o lúdico, porque envolvendo o contexto do professor com o lúdico, o aluno ele costuma se identificar mais nos conteúdos, mas nunca deixando o conteúdo do professor de lado, sempre casando os dois. As demais áreas de conhecimento, ciências, história e geografia, ele compreende conceitos e conteúdos quando apresentado de forma visual, contextualizado ou por meio de recursos audiovisuais e adaptados. Necessita de mediação pedagógica para retenção e síntese de textos mais longos. Eu procuro sempre estar adaptando as atividades dele, porque às vezes ele vê a atividade lá, já desanima de fazer, e o professor sempre tem que estar estudando o aluno para buscar novas metodologias para estimular ele a gostar de estudar. Também uso muito a metodologia da taxonomia de Bloom, envolvendo ela junto, casando ela junto de forma lúdica, que sempre faz o aluno ficar assim mais envolvido para estar resolvendo as atividades dele. Ele também tem autonomia na realização de tarefa dele, ele executa
executa atividades estruturadas e com a rotina previsível, mas ele sempre necessita de mediação constante para ele poder iniciar a tarefa dele e para ele também poder finalizar tarefas abertas ou que envolvam múltiplas etapas. Então, na tarefa, ele vai ter a autonomia dele, mas sempre tem que estar lá com ele, incentivando ele para iniciar e também para ele poder finalizar, para ele não estar lá desanimando e deixando a tarefa pela metade, sempre para ele iniciar e concluir essa tarefa. Ele demonstra assim um bom relacionamento com os colegas, com os professores, com os funcionários da escola. Quando tem atividade em grupo, ele sempre tem quando estimulado, ele sempre faz esses trabalhos. Ele apresenta por vezes episódios de oscilação, de atenção, às vezes tem insegurança frente às novas tarefas, ou quando uma tarefa é muito complexa, ou um trabalho é muito complexo, um exemplo, às vezes um seminário, fica apreensivo de ir na frente, apresentar, mas com o auxílio do professor, com umas dicas diferenciadas, ele sempre responde positivamente ao reforço positivo, à escuta ativa e aos estímulos visuais, que favorece a autoconfiança e a autonomia no ambiente escolar. Então, toda vez que o material vem, procuro sempre estar adaptando de maneira que ele possa se sentir confiante de estar fazendo essa atividade, porque o professor ele tem que buscar estratégia para o seu aluno, ele tem que conhecer seu aluno e saber o que fazer para o seu aluno entender o conteúdo que está se passando dentro da sala de aula, porque nós como professores a gente tem que adaptar o conteúdo, mas sem sair do conteúdo que o professor da sala passou. Tipo, quando tem a matemática, sempre procuro usar material dourado, o abaco, construir alguns joguinhos com eles, que eles estão lá recortando, medindo e fazendo as coisas ali, o aluno está envolvido, não só esse aluno que eu estou atendendo, mas com todos os outros que podem vir, cada um vai ter seu jeito diferente. A gente sempre tem que estar estudando o jeito que o aluno é e como a gente vai adaptar as atividades com esses alunos. Sempre estar procurando melhoria para eles sempre estar evoluindo dentro da sala de aula. Como eu estava falando, em matemática dá para construir vários jogos, joguinho da memória, dá para fazer dominó matemático com várias disciplinas, dá para fazer jogo da memória quando o professor vai ensinar frações, aí ele já desenha, ele mede, ele recorta, e assim esse aluno ele vai se motivando cada vez mais de estar estudando, e quando ele chega lá na sala de aula, que ele já entendeu o conceito do que é o conteúdo, ele se sente mais confiante de estar realizando essas atividades, que assim sempre a gente tem que, como objetivo geral, garantir o acesso, a participação e a permanência desse estudante, que ele já vem lá do quinto ano, que é diferente, que ele vem da rede municipal, que ele entra na rede estadual, ele já vem com umas limitações, porque aqui é aula de 50 minutos, cada hora um professor diferente, então a gente já tem que ir promovendo o desenvolvimento das habilidades cognitivas deles, socioemocionais deles, para eles poderem estar se adaptando no dia a dia e ver que é só uma continuação do que eles vêm fazendo no dia a dia da outra escola e se adaptando na nova escola. E também a gente sempre tem uns objetivos específicos, que tipo é o percurso, conhecimento prévio, analisar continuamente as aprendizadas consolidadas do estudante, identificando seus conhecimentos prévios,
como ponto de partida para o ensino dos conteúdos do sexto ano. A gente sempre tem que observar como ele chegou e como ele está indo, se as nossas estratégias está sendo resolvida com ele, e sempre está buscando metodologias novas. Situações de aprendizado, criar estratégias e sequências didáticas sempre adaptadas, que vinculam as habilidades da BNCC, currículo prioritário do sexto ano, as vivências práticas ao nível atual do conhecimento do estudante, sempre organização dos materiais e desenvolver a capacidade de compreender e aplicar conceitos fundamentais em situações práticas do cotidiano, estimulando o raciocínio lógico e análise crítica e criativa, conforme os níveis da taxonomia de Bloom. Então, esse é um pouquinho do meu plano de aula que eu queria apresentar para vocês, a maneira que eu venho trabalhando com o meu aluno e sempre buscando novas maneiras de trabalhar com ele. Mas, muito obrigado.